Olá, eu sou a professora Silvia de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os aspectos gerais do continente europeu. No continente europeu encontram-se alguns dos países mais ricos e industrializados do mundo. A maior parte dos países europeus compõe a União Europeia, um dos blocos econômicos mais expressivos mundialmente. Observe que a Europa é um continente relativamente pequeno em extensão territorial se comparado a outros do mundo, porém é dividido em um grande número de países. Então nós encontramos desde a Finlândia, Noruega, Suécia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Turquia, a parte europeia, né? Grécia, Albânia, Croácia, Sérvia, Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Itália, Áustria, Suíça, né? Temos também Andorra, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Liechtenstein, tem esse também, gente. Luxemburgo, Luxemburgo, Macedônia, Mônaco, Montenegro, San Marino, certo? Então, o continente europeu, ele estende-se no sentido oeste-leste do Oceano Atlântico até os Montes Urais, estão localizados no interior do território russo. Então, parte da Rússia também é europeia, porque a Europa vai até os Montes Urais, tá? Em relação à extensão norte-sul, a Europa prolonga-se do Oceano Glacial Ártico ao Mar Mediterrâneo. Além da Rússia, nós também temos outro país que é dividido, certo? Em parte europeia e parte asiática, e um deles é a Turquia. A Turquia, ela possui particularidade que poucos países no mundo apresentam. Seu território é transcontinental, ou seja, estende-se entre dois continentes. A menor parte do território turco está localizado no continente europeu e a maior parte no continente asiático. Em Istambul é possível observar parte da porção europeia e a parte da porção asiática da Turquia, separados apenas pelo Estreito de Bósforo. Bom, com relação à regionalização do território europeu, levando em consideração os aspectos históricos e econômicos da Europa, podemos regionalizar o continente europeu em dois grupos de países. Um deles, denominado Europa Ocidental ou desenvolvida, é formado por países que apresentam, em sua maioria, uma economia forte, diversificada e altamente industrializada. O outro, a Europa Oriental, é composto por países de economia menos industrializada, predominando países que adotavam um regime socialista. E aí, nós podemos perceber essas duas porções da Europa, né? Uma que é tradicionalmente de uma industrialização mais avançada, mais moderna, e outra de uma industrialização menos competitiva e mais tradicional. Bom, e menos diversificada. A divisão política entre a Europa e a Ásia, tá, gente? Que é uma coisa que é bem interessante e importante nós abordarmos aqui. A Europa é um dos menores continentes do globo, possui a maior península do mundo. O território europeu é um prolongamento do continente asiático, estando a ele diretamente conectado via terrestre. A definição dos limites da Europa Oriental com a Ásia sempre foi uma tarefa bastante controversa entre os geógrafos. Para responder essa questão, foi necessário dividir o território russo entre os dois continentes, ao meio dele em sentido longitudinal, norte e sul, passando os montes Urais, uma antiga cordilheira já bastante desgastada, ao longo da qual estabeleceu uma fronteira imaginária que separa a Europa da Ásia. Isso, gente, sobre os aspectos culturais, econômicos e sociais. Agora, quando se trata do aspecto físico, a gente percebe que a Europa e a Ásia, na verdade, fazem parte do mesmo bloco, tá? Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula.